porque ela traz algo muito revelador para nós. E nesta noite, eu quero dizer que todos que estão aqui, debaixo do manto da orfandade, vocês vão deixar esse manto da orfandade, porque vocês não estão órfãos, vocês não são órfãos, vocês têm um pai. Cada um de vocês que estão aqui nesta noite tem um pai, mas muitos filhos estão vivendo no reino, estão vivendo essa jornada cristã como se fosse órfãos, estão vivendo como órfãos, estão tendo atitudes de órfão, estão se sentindo só, sem esperança, desiludidos, tristes, deprimidos, e estão muito feridos na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. E eu posso ver aqueles discípulos também vivendo esse mesmo quadro, vivendo essa mesma atmosfera de tristeza, de dor, de sofrimento. E hoje, nesta noite, nós vamos deixar todo o manto da orfandade e nós vamos entrar numa atmosfera de paternidade plena nas nossas vidas. E nós vamos receber uma unção tremenda sobre nós aqui nessa noite, que o Espírito Santo vai liberar sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos no ministério de Jesus, e quando nós pensamos no propósito de Deus para a humanidade, sempre nós pensamos, sempre nós imaginamos, mas que também não está errado, que o propósito principal de Jesus foi vir e salvar a humanidade, e salvar os pecadores, e salvar os perdidos. Mas nós precisamos ver, além dessa perspectiva, além desse ponto de vista, nós devemos ver o propósito da vinda de Jesus como um propósito de paternidade na terra. Jesus veio com um propósito de adotar, de receber a humanidade como filhos amados, como filhos do Pai. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 1, no versículo 11 e versículos 12. Abra a sua Bíblia nesse momento. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz esse versículo aí, pastor Heber? O que diz, pastor Acibaldo? Diz o seguinte: Jesus está falando, o apóstolo João está falando, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem chamados, de serem recebidos como, diga comigo, filhos. Diga mais forte, filhos. Então nós vemos aqui, além daquele propósito básico que nós estamos acostumados a pensar, da salvação do homem, nós vemos aqui um propósito de paternidade com a vinda de Jesus. Ele veio, Jesus veio, para quê? Para transformar, para modificar o status e a condição
das pessoas, de nós todos que estamos aqui nesta noite. Os seus não o receberam, mas todos nós que o recebemos, Deus lhes deu o poder, a autoridade e a graça de serem chamados de quê? De filhos. Então, quando Jesus veio a esta terra, ele veio para receber filhos. Ele veio para conceder paternidade. Ele veio para estabelecer a paternidade na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam, como diz lá um dos autores bíblicos, estavam como ovelhas que não têm pastores. E em relação à paternidade, eles estavam como filhos órfãos, filhos abandonados, filhos que foram rejeitados, filhos que foram deixados para trás, filhos que a vida não quis cuidar. Aí Jesus veio para que essas pessoas, que através da sua vida, que através do seu ministério, essas pessoas, que são todas nós que estamos aqui, e a humanidade toda, sermos recebidos como filhos, sermos vistos por Deus como filhos. Então esse propósito da paternidade, esse projeto original que começa lá no Jardim do Éden, Deus criando Adão e o chamando de filho. Aqui também no Novo Testamento nós vemos essa era, esse tempo, Deus também vindo para com o seu filho e através do seu filho para restaurar o projeto original que tinha sido estabelecido e construído lá no Jardim do Éden. E ele vem para receber esses filhos, para receber a todos nós como filhos. Por quê? Porque o propósito de Deus foi estabelecer sobre a terra, com o homem e em relação ao homem, uma atmosfera, um ambiente e uma relação de paternidade. Então a paternidade, ela vem de Deus, tanto a paternidade biológica como a paternidade espiritual. E esse fluir da paternidade vem de Deus, e Deus derramou sobre cada pai, sobre cada mãe que está aqui nesta noite. E nós somos os encarregados de transferir, de perpetuar esta unção e essa graça da paternidade. E é por isso que Jesus, sabendo da sua missão, sabendo do seu propósito, que era ter e vindo, e como de fato veio, para fazer e para receber filhos, ao final de tudo, da sua jornada, da sua caminhada, ele olha para os seus discípulos e disse: vocês não ficarão órfãos, vocês não são órfãos, mas eu quero dizer para vocês, que vocês continuarão como filhos, porque eu voltarei para vocês. Então você que está aqui nesta noite, você não é um órfão, mesmo que o seu pai, conforme diz a Bíblia, o seu pai e a sua mãe tenham lhe abandonado, mas o Senhor te recebeu como filho. E aquela palavra que nós falamos de manhã, quando Deus diz para Jesus: este é o meu filho amado, essa é a palavra que Deus diz para cada um de nós: você é um filho amado, você é uma filha amada. E irmãos, esse fluir da paternidade de Deus
esse fluir da paternidade através de Jesus, esse fluir da paternidade através de cada pai e de cada mãe que está aqui. Isso é uma missão também, não só biológica, mas uma missão espiritual. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 29. Êxodo, no capítulo 29, versículos 4 a 9. Êxodo, capítulo 29, versículos 4 a 9. E nós vemos que esse texto, ele traz algo que a profetisa falou ontem aqui na sua ministração, que Deus quer levantar pais que sejam sacerdotes na vida dos seus filhos, pais que ministrem sobre a vida dos seus filhos, pais, conforme eu disse hoje de manhã, que deixam um legado para os seus filhos. E aqui em Êxodo, no capítulo 29, vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Amém. Então pode só levantar um pouco aí o meu som, porque a minha voz está indo de mal a pior, ou não, tá bom? Então Êxodo 29, 4 a 9. Então farás chegar, e a profetisa estava falando de um som que a gente vai comprar, e esse som vai ser tão potente que quando eu falar, minha voz nem vai sair rouca, irmãos, ela já vai equalizar, que o meu som vai sair a ser diferente, né? Então diz assim: então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto de éfode, e do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, eles farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto. A Arão e a seus filhos, eles atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Então esse texto que nós lemos aí, em Êxodo, está falando sobre a escolha de um homem para ser um sacerdote e para ser um pai sacerdotal, e para ser uma autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. E aqui nós vemos que esse pai sacerdotal, esse pai sacerdote, ele é levantado para ter uma geração de filhos e para ter uma geração de seguidores. E esse pai, por nome Arão, o sumo sacerdote, Deus diz que ele deveria ser ungido, que algumas ações deveriam ser tomadas, que ele deveria vestir uma túnica, que uma coroa deveria ser colocada na sua cabeça, uma coroa de santidade. Então todo pai, todo sacerdote, ele precisa ter sobre a sua cabeça uma coroa de santidade. Nós temos ministrado nesse seminário que os pais são modelos, os pais são exemplos. Então nós, pais, para nós sermos sacerdotes,
sobre a vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos não sejam órfãos, mesmo nós estamos vivos. Nós estando vivos, nós precisamos ter sobre a nossa cabeça uma coroa de santidade, porque, irmãos, quando nós estamos falando de orfandade, não significa apenas que um filho teve os seus pais, os pais daquele filho morreram, que aquele filho não tem mais pais, não tem mais pais, não tem mais pai, não tem mais mãe, que eles morreram. Mas nós estamos falando também de uma orfandade de pais vivos. E muitos filhos estão órfãos de pais vivos. Como é que acontece essa orfandade de pais vivos? São aqueles pais que abandonaram seus filhos. São aqueles pais que abriram mão do seu compromisso de sacerdote. São aqueles pais que não têm uma coroa de santidade na sua cabeça. E eles colocaram seus filhos no segundo, no terceiro, no quinto, no milésimo plano. E muitos filhos estão órfãos dentro do seu ambiente, da casa, do seu lar. São pais que estão apenas de corpo presente, mas que não exercem o seu sacerdócio sobre a vida dos seus filhos. São pais que não disciplinam, são pais que não dão exemplo, são pais que abusam dessa condição, são pais que até abusam sexualmente dos seus filhos, de filhas, de filhos. São pais que não são provedores, são pais que só estão ali como uma figura decorativa e que eles nunca foram pais que exerceram o sacerdócio sobre a vida dos seus filhos. E aí, sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar filhos órfãos de pais vivos. E também existem filhos órfãos de pais que não assumiram a sua paternidade, que só foram homens para fazer aquele filho, mas abandonaram esse filho e deixaram algumas vezes para que a mãe criasse. E as mães foram e assumiram essa carga de criar o filho, porque os pais foram embora, os pais abandonaram, os pais deixaram esses filhos para viverem as suas próprias vidas. E hoje nós estamos cheios de filhos órfãos com pais vivos. Temos na igreja filhos que foram abandonados pelos seus pais. E muitas vezes esses pais moram na mesma cidade, no mesmo estado, mas eles nunca assumiram o papel de sacerdotes, de pais sacerdotes na vida desses filhos. E aí muitas vezes a mãe, ela tenta cumprir esse papel, e essa mãe diz: eu sou a mãe e o pai dos meus filhos. Mas não é bem assim, porque mãe é mãe e pai é pai. Se um filho não precisasse de pai, Deus não teria criado a figura do pai. E aí, na verdade, o que nós podemos dizer é que essas mães são apenas mães sobrecarregadas. São mães que estão carregando um jugo muito pesado, um jugo muito grande
de ter que assumir todas aquelas responsabilidades daquele pai irresponsável, daquele pai que só soube fazer e que deixou o filho para trás e que foi viver a sua própria vida. Ou aquele pai egoísta que disse: não, eu vou me separar porque eu preciso viver uma nova aventura e um novo casamento na minha vida. E aí ficaram para trás filhos que, por mais que essa mãe invista todo o carinho, toda a atenção, toda a proteção, todo o apoio, mas sempre irá faltar a figura de um homem, de uma autoridade sacerdotal sobre a vida daquela criança. Nós vimos as consequências de uma pessoa sem paternidade. Nós vimos quais são as consequências que vêm sobre um filho órfão, seja de pai morto, seja de pai vivo. E hoje, aqui nesta noite, Deus quer quebrar todo o manto de orfandade sobre a tua vida. Você que já viveu essa experiência da orfandade, você que durante a sua vida foi abandonado, seja por pai, o pai vivo ou pai morto, ou pai ausente ou pai fugião. Se você foi vítima desses vários tipos de pai, hoje nesta noite Deus quer trazer sobre a tua vida uma unção de paternidade, quer tirar esse manto de orfandade da tua vida e colocar um manto de paternidade sobre você. Eu creio nisso, e por isso que a figura do pai sacerdote que carrega uma coroa de santidade sobre a sua vida é muito importante. Então eu quero dizer aos pais que estão aqui nesta noite, nada justifica que você abandone a sua esposa, a sua família, os seus filhos, para seguir na sua jornada sozinho. Nada justifica. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez apenas para vivermos a nossa vida, mas para projetarmos a nossa vida na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos, os nossos netos e toda a nossa descendência, até 1000 gerações, sejam abençoados por Deus. Então, pais, se você é casado, eu quero te dizer hoje, com base na palavra de Deus, nada vale a pena que você se separe e abandone os seus filhos. Nada vale a pena, nada justifica que você deixe para trás os seus filhos, porque você vai estar deixando para trás feridas, você vai estar deixando para trás traumas, você vai estar deixando para trás problemas emocionais, você vai estar deixando para trás muito lixo. E hoje é uma noite de Deus trazer cura sobre esses filhos órfãos que estão aqui, porque Deus quer que os pais sejam responsáveis por passar para os seus filhos e filhos dos seus filhos, e até 1000 gerações, esse legado e essa autoridade espiritual. Quando nós abrimos mão dos nossos filhos, nós perdemos a nossa autoridade espiritual. Quando nós deixamos os nossos filhos para trás, nós, como pais, perdemos a bênção de Deus sobre a nossa vida.
nós perdemos a nossa herança, nós perdemos aquilo que Deus tem de mais precioso para um ser humano, que é a paternidade. É por isso, irmãos, nós lemos aqui sobre Arão, e Arão, Deus vai dizendo: chama Arão, e também chama os filhos de Arão, porque a mesma unção que vai ser derramada sobre a cabeça de Arão é a unção que vai abençoar também os seus filhos. E é por isso que lá em Números, no capítulo 20, nos versículos 27 e 28, Deus determina algo muito importante. Quando Arão estava para morrer, Deus deu uma ordem para Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, sobe com Arão ao monte, porque Arão vai morrer. Mas eu quero que tu estejas lá presente, e que tu também leve o seu filho Eleazar, porque quando Arão morrer, as roupas sacerdotais de Arão serão tiradas dele e serão vestidas em Eleazar. E aquele momento, irmãos, porque Deus desejou que as roupas de Arão fossem vestidas em Eleazar, o seu filho mais velho. Que isso significava para Deus? Deus não manda fazer nada que não tenha um propósito. Deus não determina nada que seja inútil. Então, quando Deus diz para Moisés: vai lá, e quando Arão morrer, tira as suas vestes, as suas roupas sacerdotais, e com ela você vai vestir Eleazar. Agora imagine, irmãos, que o seu pai vai morrer, e no dia que ele vai morrer, e ele morre, está lá na funerária, e Deus diz: vai lá, tira a roupa dele, tira a roupa do morto, e você vai começar a usar a roupa do morto. A gente vai ficar com certeza dizendo: cruz, credo, ave Maria, né? E a gente vai se benzer, fazer o Pai Nosso. É isso que a gente vai fazer? Mas tem muitos cristãos que ainda passam na frente do cemitério e faz o sinal da cruz. E alguns até me disseram: olha, apóstolo, à tarde não deu muita gente no seminário, mas à noite vai lotar, porque muitos, eles só foram dar um tempo, vieram de manhã, à tarde eles foram lá dar uma pulada lá com a banda, e à noite eles vão estar aqui no seminário. Eu não acreditei nessa versão. Aqui não tem ninguém que foi pular com a banda, não? Tem? Não, glória a Deus. Então uma salva de palmas para o Senhor. Mas que tem mais gente agora à noite do que tinha de tarde, é verdade. Mas eles estavam, pastor Sivaldo, apenas descansando, que era para vir à noite com força total. Aleluia! E quem veio com força total aqui nessa noite, dê um glória a Deus. Então Deus não manda fazer nada inútil. E quando, irmãos, a veste, quando ele manda vestir o filho, a veste na Bíblia tem um significado muito importante. Ali estava falando de legado. Ali estava falando de um manto de autoridade.
Ali estava falando de uma unção sacerdotal que estava passando de pai para filho. E Deus não apenas manda Eleazar receber essas vestes de Arão, mas em Êxodo, no capítulo 29, versículos 29 e 30, diz também, você pode anotar aí, que quando Eleazar morresse, também os seus filhos iriam receber aquela mesma roupa do morto. No dia que morresse, iam tirar aquelas roupas, iam passar aquele manto sacerdotal para o sucessor daquele sumo sacerdote. E Deus disse: olha, isso vai acontecer durante toda a existência da linhagem sacerdotal, e isso será um sinal, isso será uma aliança entre eu e essa linhagem sacerdotal. Então a roupa do morto tinha que ir passando, vai passando a roupa do morto, lava e veste de novo no próximo, porque, irmãos, aquilo não era apenas uma roupa do morto, mas tinha um significado de autoridade, autoridade sacerdotal, autoridade de líder no meio do povo de Deus. E se nós formos ver na Bíblia, roupa, vestes, significa, na palavra de Deus, cobertura, significa um legado. E nós vemos isso também muito claramente quando Eliseu e Elias, que nós conhecemos essa história, quando Elias vai, e Deus disse: Elias vai ser arrebatado, e Eliseu soube disso. E vejam só, no dia em que Elias é arrebatado, que ele vai lá naquela carruagem, e vocês conhecem essa história, e antes que ele desaparecesse, ele joga o seu manto, ele joga a sua capa, e Eliseu pega aquela capa, e aquilo significava um manto de autoridade, um legado. E com aquela capa, Eliseu já voltando para casa, e ele chega à margem lá do Rio Jordão, e ele toca com aquela capa no Rio Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E sabe o que acontece? Irmãos, o rio se abre, e Eliseu vê o milagre de Deus naquele momento. E aquele manto que Eliseu recebeu, e aquela autoridade que Eliseu recebeu, foi em decorrência de uma atitude de filho, de um comportamento de filho. Porque quando Eliseu, ele vê Elias já sendo nos preparativos e subindo, o que é que ele diz? O que ele declara? Está lá em 2 Reis 2, de 11 a 15. Ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E naquela hora que ele chama para Elias, de meu pai, esse é o meu pai. E naquele momento, Elias lança a capa, e Eliseu recebe a capa. Sabe por que Eliseu recebe aquela capa?
E sabe por que aquela capa toca no Jordão e o Jordão se abre? Não era porque era uma capa apenas, mas por trás daquilo existia o reconhecimento de uma autoridade, de um pai sobre a sua vida. Então, quando nós recebemos a nossa paternidade, nós recebemos autoridade na nossa vida. Quando nós vivemos a paternidade, nós vivemos em autoridade aqui nessa terra. Quando nós temos pais biológicos na nossa vida, que cumprem o papel de sacerdote, o nosso destino é liberado aqui nesta terra. E por isso, irmãos, que a bênção do pai é muito importante sobre a vida de um filho. E Eliseu, ele recebe aquela autoridade, ele recebe aquela unção de filho sobre a sua vida, e ele recebe aquela capa. Ele não estava mais órfão. Naquele momento que ele diz, meu pai, ele recebe a capa, ele não via aquilo como uma orfandade, mas ele via naquela capa o prosseguimento, a continuidade do ministério de Elias. E dizem aí os estudiosos que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. E isso é muito tremendo. Então, essas vestes sacerdotais, essa capa de autoridade que nós vimos, que nós estamos falando, isso tem um significado e um simbolismo espiritual. Vejam, irmãos, que quando Adão pecou lá no Éden, quando ele desobedeceu ao seu pai, quando ele saiu debaixo da autoridade do seu pai, sabe qual foi a primeira coisa que ele percebeu depois que ele saiu da autoridade debaixo da bênção do seu pai? A primeira coisa que ele percebeu quando seus olhos foram abertos, você sabe? Ele viu que estava nu. Um filho sem esse manto sacerdotal, sem essa bênção de autoridade do pai sobre a sua vida, ele fica um filho nu. Ele fica nu, ele fica andando nu por aí e vagando nu. E Adão viu que estava nu. E ele viu que Eva estava nu, mas eles já estavam nu. Mas quando ele perde essa bênção da autoridade de pai, ele vê claramente a sua condição, ele sentiu vergonha. Ele sabia que estava nu e ele continuava nu, mas ele começou a sentir vergonha de estar nu. E um filho sem essa autoridade, sem esse legado, sem essa roupa sacerdotal que vai passando de pai para filho, de filho para os netos, não podia, irmão, nenhum sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos sem que estivesse com aquela roupa sacerdotal de Arão. Não podia ele entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício anual, se ele não estivesse com aquela roupa sacerdotal de Arão. Se ele entrasse no Santo dos Santos, que era feito uma vez por ano, para oferecer sacrifício por toda a nação, se aquele sumo sacerdote
não estivesse vestindo aquela roupa sacerdotal de Arão, sabe o que acontecia? Ele era morto imediatamente por Deus, ali naquele lugar no Santo dos Santos. Então, sem essa roupa, sem essa cobertura, sem essa proteção, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos nus. E não só apenas estaremos nus, mas nós corremos o risco de sermos mortos. Um manto de morte estará sobre a nossa vida, porque quando nós falamos de orfandade, só existe orfandade quando existe morte. E quando nós falamos de filhos órfãos, nós estamos falando de um espírito de morte que vem sobre a vida da pessoa. Então, quando nós saímos debaixo da autoridade e da bênção do Pai, nós entramos numa zona onde os espíritos de morte estão presentes. E nós, irmãos, carregaremos sobre a nossa vida esse manto de morte. Esse manto de morte, vamos caminhar, e um manto de morte está sobre nós. E nós carregaremos a morte no nosso espírito. Nós poderemos nos tornar um filho rebelde, e o nosso espírito estará morto na sua relação com Deus. E a nossa alma estará morta, porque estará ferida, machucada, sangrando pela vida toda. E o nosso corpo, nós teremos vergonha do nosso corpo, porque estaremos nu diante do Pai. E é por isso, esse espírito de nudez, que traz essa vergonha, é o que muitos de nós carregamos, um espírito de vergonha. Temos vergonha de falar em público, temos vergonha de olhar, olhando o olho nos olhos das outras pessoas. Nós baixamos a cabeça, nós temos medo de continuar, de tentar, nós temos medo de fracassar. E aí nós estamos cheios de medo, de vergonha. Nós estamos cheios de traumas. Sabe por quê? Porque o espírito de orfandade está pairando sobre a nossa vida. E hoje, nesta noite, o Senhor está dizendo: eu não te deixarei órfão. Você não precisa carregar esse manto de orfandade sobre a tua vida. Você não precisa carregar as consequências desse espírito de morte, de vergonha, de medo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque você não é órfão, você tem um Pai. E é por isso, irmãos, que nós vemos sobre o nosso destino profético, o nosso futuro profético. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, nós vemos o homem ficando nu e recebendo a carga da vergonha. Mas lá no livro de Apocalipse, o final, que fala do final de todas as coisas, ou o início de uma nova era da eternidade. E lá nós vemos quando Jesus escreve aquelas cartas para as 7 igrejas da Ásia. E Jesus vai falando lá, dizendo dos problemas daquelas igrejas, falando dos pecados daquelas igrejas, mas Jesus também faz promessas.
E entre as promessas que nós vemos Jesus fazendo para os vencedores está, e você pode anotar aí, Apocalipse 3, 4 e 5, versículos, no capítulo 3 ainda, versículos 17 e 18, e capítulo 6, versículos 11, capítulo 7, versículo 9, e eu creio que vocês anotaram assim nessa rapidez toda que eu falei. E diz aí que os vencedores, capítulo 3, versículos 4 e 5, agora com mais calma e paz de espírito. Capítulo 3, versículos 4 e 5. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Capítulo 6, versículo 11. Capítulo 7, versículo 9. O que diz esses textos? O que dizem esses versículos? Aos vencedores, os vencedores receberão vestes brancas. Os vencedores receberão vestes do Senhor. E por que o Senhor está dizendo que o galardão dos vencedores é receber vestes? É receber vestes brancas. Por que Jesus está falando isso? Será que lá na eternidade nós vamos ter vergonha? Nós vamos precisar nos vestir com roupas, porque vamos ter vergonha uns dos outros, e anjo com vergonha de outro anjo, querubim com vergonha de outro querubim, anjo olhando para as curvas das anjas lá no céu, marido de olho na esposa de outros anjos, de olho, olha aquela irmã. E as mulheres também, algumas olham também, né? Diz, olha aquele anjão ali, aquele pedaço de mau caminho. Olha aquele anjo ali com a barriguinha toda sarada, né? Olha aquele anjo ali todo musculoso. Será que vai existir isso lá no céu? Hein? Então, por que Jesus diz que nós vamos receber vestes brancas? Porque nós vamos receber essas vestimentas como uma recompensa pela vitória de Cristo nas nossas vidas, aqui nessa terra. É porque o livro de Apocalipse, ele está fazendo uma restauração de tudo aquilo que foi perdido no livro de Gênesis. E ele está dizendo, olha, lá no início, o homem perdeu as suas vestes de santidade. E quando ele perdeu as suas vestes de santidade, ele começou a ter vergonha e ele viu que estava nu. E lá, quando vocês vencerem, quando vocês conquistarem a eternidade, vocês vão receber vestes de santidade. Não é uma veste de algodão, não é um vestido confeccionado por uma grife muito famosa. Nós não vamos precisar ir nos Estados Unidos para comprar essa veste. Nós não vamos importar da China. Nós não vamos lá na loja dele e dela, do pastor Queiroz, para comprar essa veste. Quem mais aqui? Está ali o nosso irmão também, o irmão Valdo. Nós não vamos lá no irmão Valdo comprar essa veste, lá na Kézia Modas, fazendo uma propaganda aí de graça. E lá na Kézia Moda a gente compra muitas
roupas legais, né? Assim como dizem os jovens, roupas bem maneiras, né? Descolada, né? E na linguagem antiga do pastor Coutinho é bem supimpa, né? Mas, irmãos, lá tem roupa para todas as gerações. Mas, irmãos, lá na eternidade, o Senhor vai trazer um manto de justiça sobre cada um de nós. Vai nos vestir com vestes de santidade. Vai tirar toda a vergonha do Éden e colocar o resgate da cruz. E você não vai precisar mais ter vergonha de nada, porque você vai caminhar e ser por toda a eternidade um vencedor em nome de Jesus. E essas vestes de santidade vão tirar toda a vergonha do pecado, da injustiça e da iniquidade da terra. E você vai estar vestido com vestes celestiais, com vestes de justiça, com vestes de pureza. E a Bíblia diz que Deus será o nosso Pai por toda a eternidade, é o que está dito lá no livro de Apocalipse. E nessa relação por toda a eternidade, nós seremos filhos. E Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com o Pai, e juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, e eles participarão de um banquete muito sobrenatural. Mas eu creio que esse banquete de Deus já está posto diante de nós, aqui, hoje e agora. Esse banquete da paternidade já está servido para cada um que está aqui nesta noite. Porque você não é um órfão, mas você tem um Pai que cuida de você, que está pronto para te servir com todas as bênçãos celestiais. E aí, irmãos, nós vemos na palavra de Deus que esse legado que nós falamos aí de Arão, como sacerdote, como um pai sacerdotal, essa função, esse propósito, esse desafio é para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E a profetisa falou aí muito bem na ministração anterior. Mas eu quero deixar registrado para todos nós Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Diz o que esse versículo? Diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões diz: ensina a criança, ensina, educa a criança. Tudo é uma questão de educação, tudo é uma questão de ensino. Se ensinar, se educar, a criança vai aprender. E irmãos, imagine só como é quando a gente é criança, para aprender a comer de garfo e faca, com um garfo e com a faca. É um desafio. É difícil ensinar a criança e a criança aprender, mas o pai não pode desistir. E o pai sempre tem que ensinar. E se nós formos ver lá no Velho Testamento, quando Deus fala para Moisés, onde o pai vai ensinar o seu filho?
Diz que o pai precisa ensinar o filho, andando pelo caminho, assentado no caminho, ao levantar, ao deitar, ao estarem juntos. Então, na verdade, Deus está dizendo, o dia todo precisa ensinar a criança no caminho que deve andar. O dia todo é um esforço o tempo todo. E muitas vezes, os pais, os homens, chegam em casa depois de um dia de luta, de trabalho, e a cabeça, a mente, o corpo já está cansado, muito cansado. E a mãe, muitas vezes, traz aquele relatório, sabe o que fulano fez? Fulano fez isso. E Beltrano fez isso e fez aquilo e tal. E o pai já cansado, já querendo lavar as mãos, diz, não, deixa os meninos, isso é coisa de criança mesmo. Deixa as crianças brincarem e serem felizes. Sabe por quê? Porque aquele pai não quer, já se sente muito cansado e não quer tomar uma atitude. Não quer disciplinar, não quer chamar atenção, porque ele já viveu tantos problemas durante o dia, que é muito mais fácil se omitir, é muito mais fácil lavar as mãos, é muito mais fácil não tomar nenhuma atitude, é muito mais fácil deixar a vida levar as crianças, é mais fácil transferir a responsabilidade para a mãe e dizer, mãe, resolve o problema, resolve isso. E aí o pai vai lá, dorme, se acorda de manhã e já começa uma nova jornada. E é mais um dia para ele lavar as mãos da sua função de sacerdote, de pai, sacerdote, sobre a vida do seu filho. E ele vai, e o tempo vai passando, e sabe o que vai acontecer? A mãe está lá sempre disciplinando, a mãe, dentro da sua limitação, está lá sempre corrigindo. Porque, irmãos, a mãe, eu me lembro bem quando eu era criança, adolescente, a minha mãe passava o dia ensinando, chamando atenção, e algumas vezes até dando umas palmadas, e eu recebi aquela disciplina, e depois já estava ali, já agitado de novo. Aí ela só dizia, eu vou contar para o teu pai. Na hora que ela dizia, eu vou contar para o teu pai, irmãos, eu ficava murchinho ali, acabava todo aquele fogo, toda aquela empolgação, porque eu não queria pegar uma peia, uma pisa, umas palmadas, umas lapadas, umas cinturãozadas do meu pai, porque eu sabia que a mão dele era pesada, irmãos, e a mão da minha mãe não, era mão leve, batia pá, só fazia cócega, aí eu saía, tal, mas só para fazer aquele drama, né? Porque a mãe, ela bate com o coração, e o pai, ele bate com a razão. Há uma diferença, porque essa palmada com o coração, a mãe vai pensando, meu Deus, vai doer, meu filho vai chorar, e pá, né? Aí a criança fica, como disse a profetisa, sem vergonha, né? E o pai não, o pai, ele bate com a razão, e ele bate, a mão do pai é forte, aquele pai que vai e bate forte. Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus,
que maldito é para o homem que cai nas mãos do Deus vivo. Porque quando cai nas mãos do Deus vivo, a chicotada, a palmada, a cinturãozada é forte de Deus, irmãos. E a gente vai cair, do cavalo e vai doer muito. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, pais, vocês que estão aqui, não sejam pais, não proporcione aos seus filhos que eles sejam filhos órfãos, vocês estando presentes. E eu sei muito bem de um filho, quando um filho está órfão. Um filho, quando ele está órfão, ele diz assim: eu quero ser tudo na vida, menos me parecer com o meu pai. Quando esse filho está dizendo isso, é porque alguma coisa nessa relação de paternidade está desequilibrado. Alguma coisa precisa ser alinhado, ajustado, aplainado, esmirilado, né, profetisa? Precisa ser corrigido. Porque quem precisa ser o modelo na sua casa, pai, é você. Não pode ser o vizinho o modelo na sua casa para o seu filho. Não pode ser o prefeito o modelo para o seu filho. Não pode ser o governador. Você tem que ser o principal modelo de paternidade, de autoridade na sua casa. Se hoje nós filhos, nós olhamos para o nosso pai, e a gente respeita o nosso pai, mas nós não temos nenhum afeto, não tem algo forte que nos conecta com aquele pai, é porque esse referencial de pai, de autoridade paterna, se perdeu em algum momento. E hoje, Deus está trazendo essa palavra. Deixa eu ver aqui o meu horário. Deus está, já falei quanto tempo, irmãos? Veja aí, pastor Heber. Uma hora e 5? 6? Amém. Então ainda falta mais 3 horas ainda para eu ministrar para vocês. Aí, quando vocês vão aguentar mais 3 horas? Hein? Vocês recebem na vida de vocês? Depois não vão reclamar, depois não vão murmurar, depois não vão nem dizer: olha, o apóstolo fala muito, né? Porque muitas vezes a pessoa quer murmurar, quer reclamar, ele chega para o outro e diz: o apóstolo fala muito, né? Mas ela apenas está com um sentimento de murmuração. Então, mais 3 horas nos aguardam. Não sei se a minha garganta vai aguentar. E nós vemos na Bíblia muitos exemplos de pais que deixaram os seus filhos na orfandade. Mesmo pais vivos, eles proporcionaram orfandade para os seus filhos. E nós podemos citar aqui 2 exemplos. Primeiramente, podemos citar o exemplo de Eli. Vocês conhecem a história de Eli? Vocês já leram sobre a história de Eli? Vocês já leram o livro de 1 Samuel? Já, sim ou não? Quem ainda não leu o livro de 1 Samuel? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Vocês foram sinceros.
E aí, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, diz o seguinte: 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, irmãos. Irmãos, quando nós, pais, nós deixamos os nossos filhos na orfandade, quando nós deixamos os nossos filhos sem proteção, nós muitas vezes estamos deixando eles à mercê da ação do maligno. E quando nós não exercemos a autoridade de pai sobre a vida dos nossos filhos, sabe quem vai adotá-los como filhos? Belial. Belial, ele adota todos aqueles filhos que são órfãos, que vivem o sentimento, que vivem a atmosfera, que o seu espírito, a sua alma está contaminado por esse sentimento de morte, de vergonha, de medo. Sabe quem vem e adota esses filhos que não tiveram a nossa proteção, o nosso carinho, a nossa atenção, não tiveram o amor de pai? Sabe quem vem e adota esses filhos? Aí está dito, 1 Samuel, no capítulo 2, e os versículos, o versículo 12 diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? E eles não conheciam o Senhor. Irmãos, isso é muito grave, porque alguns dos nossos filhos, claro, vão crescer, e nós fizemos todo o investimento, levamos eles para Deus, mas em algum momento eles poderão se desviar, se afastar de Deus. Mas a palavra naquele versículo que nós lemos lá de Provérbios diz que quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que devem andar, sabe o que vai acontecer? Eles mesmo, ainda velhos, eles vão se lembrar dos nossos ensinamentos. E aí mesmo que eles estejam afastados de Deus, aquela palavra que foi semeada na vida deles vai um dia frutificar. E nós, irmãos, o que é que nós temos ministrado aqui? Que os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor, irmãos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque assim como nós fomos escolhidos por Deus para recebermos uma herança, Deus nos entregou uma herança muito valiosa nas nossas mãos. E Deus vai pedir de cada um de nós: Pai, cadê a herança que eu
a minha herança que eu te dei para cuidar? Cadê a riqueza que eu te dei para cuidar? E aí, irmãos, é como naquela parábola que fala do homem rico, que ele foi viajar e deixou todos os seus bens para que os seus servos cuidassem. E ele foi e fez uma longa viagem, e depois ele voltou, e ele veio prestar contas com os seus servos. E a um ele deu 5, outro 4, 3, 1. Cadê o meu dinheiro que eu deixei com vocês? E nós vemos nessa parábola que Deus não aliviou para eles, que Deus cobrou todo o investimento que ele tinha feito na vida daqueles seus servos. Ele queria cada centavo que ele havia investido na vida daqueles homens. E aquele que enterrou o talento, e olhem que ele nem gastou o dinheiro do seu senhor, mas ele perdeu o juro do investimento daquela uma moeda. Ele perdeu o juro, e Deus não queria, aquele homem não queria perder nenhum juro daquele investimento. E parece ser um homem muito rigoroso, mas não, ali Jesus estava falando do reino. E aí se compare, pai, com um daqueles trabalhadores que Deus colocou nas suas mãos 5 moedas, 4 moedas, 3 moedas, 1 moeda. E para alguns de nós, Deus deu 5 filhos, para outros deu 4 filhos, e alguns mais inspirados até passaram de 5 filhos, mas outros tiveram 3, 2. O pastor Custódio é um desses inspirados, né? Passou de 5, e juntamente com a pastora Ivone, né? Amém, glória a Deus, pela vida de vocês, pela paternidade de vocês. E alguns receberam 3 filhos, como aqui esse casal de pastores que estão aqui na minha frente, pastor Hebe e a pastora Rosiane. E outros receberam apenas 2 talentos. Eu só recebi 2 talentos. A Joyce e o Vitor, são 2 talentos de Deus nas nossas mãos. E alguns que estão aqui receberam 1 talento do Senhor. E Deus fez um investimento na nossa vida. Ele disse: eu vou dar 2 talentos para vocês, e vocês vão cuidar desses talentos, e vocês vão cuidar dessa riqueza, porque os filhos é uma riqueza que Deus deu nas nossas mãos. E ele disse: vocês vão cuidar dessa riqueza, e um dia isso será requerido de vocês, porque esses filhos, eles não pertencem a nós, eles são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, um dia o Senhor vai cobrar de nós pais, vai cobrar de nós mães, e Deus vai dizer: cadê a minha herança? O que você fez da minha herança? O que você fez desses talentos que foram dados a você? Como você cuidou desses filhos? Como você cuidou dessa riqueza? Como você cuidou dessa herança? E aí, irmãos, nós não poderemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu peguei os meus filhos e enterrei eles na terra. Eu cavei um buraco e lancei os meus filhos dentro desse buraco.
E os meus filhos ficaram aprisionados, ficaram nesse calabouço durante toda a vida deles. Esses filhos não saíram de lá para gerar vida, para alcançarem o propósito de Deus na vida deles. Esses filhos ficaram aprisionados. Esses filhos ficaram doentes. Esses filhos ficaram ali abusados por nós pais. E eles estavam ali mortos, enterrados. E esses filhos viveram na sua jornada de vida, na sua trajetória de vida, as experiências mais duras, as experiências mais difíceis. Esses nossos filhos sofreram, conforme diz o provérbio popular, igual, como é o nome disso aqui, pastor? Sovaco de aleijado, né? Não tem esse provérbio? E eles sofreram na vida, Pai. E Deus vai perguntar para nós: e a herança que eu disse que você deveria deixar a herança para os teus filhos, para que eles não sofressem tanto o que você fez? E aí nós vamos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. E Deus vai dizer para nós: filho, você foi um pai mau, você foi uma mãe mau, porque você não liberou a herança dos teus filhos, a herança desses filhos que são uma herança minha. E aí nós vamos se ver com Deus. E aí eu não quero nem pensar que o restante dessa parábola vai se aplicar à vida dos pais que foram relapsos, dos pais que não cuidaram, dos pais que não investiram na vida dos seus filhos, dos pais que não trabalharam com os seus filhos para que eles tivessem o seu potencial maximizado. E eu nem quero pensar no restante dessa parábola, porque o final dessa parábola é muito trágico. E Deus, e aquele Senhor, na parábola vem e diz: servo mau, servo mau. E irmãos, e a situação daquele servo se complicou diante daquele Senhor, porque ele foi chamado de um servo mau. E toda a bênção que ele havia recebido, Deus disse: tira dele e dá para os outros. Irmãos, nós não podemos entregar essa herança que Deus colocou nas nossas mãos para Belial. Os seus filhos não foram gerados por você para serem filhos de Belial. Os seus filhos não foram gerados no seu útero, mãe, para serem adotados pelo diabo. Eu sempre me uno aos pais que pedem oração, e eles vêm, pedem oração: ora pelo meu filho, ora pela minha filha. Irmãos, isso é tão sobrenatural, fazer esse momento de oração, porque eu sei que ali no mundo espiritual nós estamos resgatando uma herança muito valiosa no reino de Deus. E nós oramos, e podemos até fazer jejum para que o Senhor possa resgatar esses filhos de Belial. Então diga nessa noite comigo, diga essa palavra: os meus filhos não foram gerados por mim para serem filhos de Belial, mas eu declaro que todos os meus filhos irão conhecer ao Senhor, e serão servos do Senhor, e servirão ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu declaro essa bênção sobre a vida dos meus filhos, em nome de Jesus.
Mas sabe por que os filhos de Eli eram filhos de Belial? Porque Eli fracassou como sacerdote, fracassou como um pai sacerdotal. Eli deixou seus filhos fazerem, agirem como quisessem. E eles, diz a Bíblia aí, que eles tinham uma postura totalmente errada diante de Deus. E ele sabia dos erros dos seus filhos, mas mesmo assim ele passava a mão sobre a cabeça dos filhos. Irmãos, acho que o meu café já esfriou. Mas ele se omite, lava as mãos. E ele, velho, cego, numa cadeira lá, sentado numa cadeira, doente. E se nós fôssemos olhar com a nossa mentalidade sentimental, com o nosso pensamento sentimental, a gente ia dizer, mas por que Deus estava exigindo tanto de um homem doente, cego, numa cadeira lá, sem poder fazer qualquer coisa ou grandes coisas? Mas Deus, Ele não vai te inocentar porque você chegou cansado depois de um dia de trabalho. Deus não vai te absolver porque você se omitiu como pai e você não estabeleceu a sua autoridade sacerdotal sobre o seu filho. Estou muito cansado, estou doente. E nós vamos começar a colocar, a ter desculpas e desculpas. Mas Deus não vai aceitar a nossa desculpa. Deus não vai aceitar a nossa desculpa de dizer, não, é porque eu me separei da tua mãe e por isso que eu me afastei de vocês. Deus não vai aceitar essa desculpa. Deus também não vai aceitar a sua desculpa de dizer, não, é porque eu casei de novo e a minha mulher não queria que eu visse os meus filhos. E Deus também não vai aceitar a desculpa, porque a tua mãe me impedia de te ver. Não, nada disso. Porque quando nós queremos, nós vamos fazer, nós vamos realizar, nós vamos atrás. Porque ser pai, irmãos, é uma responsabilidade diante de Deus, é um compromisso com Deus, é um desafio diante de Deus. E por isso que nós, sempre que ministramos sobre esse assunto da paternidade, nós declaramos aos pais, pais, você não pode ter nenhum filho sobre a terra que não seja reconhecido por você como seu filho. Nem que isso tenha passado muitos e muitos anos, mas você precisa ir atrás desse filho que você gerou lá no passado, e você precisa dar o seu nome para esse filho. Você precisa ir num cartório e reconhecer esse seu filho, porque isso vai fazer parte da bênção de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história de vida. E aí, você não pode deixar esse filho bastardo aí na vida sem a sua proteção e sem a sua bênção e sem o seu legado.
Então, nesta noite, se tem algum pai que tem algum filho que você ainda não reconheceu esse filho, você vai em busca, você vai passar o seu manto sacerdotal para esse filho. Você vai passar essa herança para esse filho, porque esse filho é uma herança de Deus. E Eli, voltando aqui para Eli se omitiu. Eli passava a mão na cabeça dos filhos. E aqui também tem uma outra lição para nós, que é a lição da superproteção. Ele achava que a sua omissão, seria bom para os seus filhos. E ele tenta proteger os seus filhos mesmo no erro. Ele tenta fechar os olhos para os para os erros dos seus filhos, achando que Deus iria também passar a mão, que Deus não iria cobrar dele. E muitas vezes, nós como pais, nós vemos os erros de toda a humanidade. Nós vemos os erros do Michel Temer, do governador, do prefeito, do deputado. E muitas vezes a gente não está olhando para dentro de casa, para os nossos filhos, porque a gente quer dar uma super proteção para os filhos. Não, pais, nem deixar os filhos, nem abandonar os filhos, nem também querer dar uma super proteção, uma proteção excessiva para esses filhos, porque a profetisa diz que esses filhos precisam voar, esses filhos precisam seguir o destino que Deus traçou para as suas vidas. E muitas vezes é o pai que muitas vezes deixa que isso aconteça. E o pai está ali vendo. E a mãe sempre tem mais esse sentimento de superproteção, de super proteger, de cuidar mais, de ter uma atenção maior do que nós pais. Não é verdade? A não ser ali o irmão Alisson, que ele é um exemplo de amor, Mas hoje ele já recebeu uma palavra aí da profetisa, glória a Deus. E os pais, deixam ali as mães, e a gente vê muitas vezes as mães, a criança, a mãe, ali a criança não pode nem pisar no chão. Não, meu filho, não pode pisar no chão, porque você vai pegar bactéria, micróbio, vai pegar solitária, vai não sei o quê, um raio vai cair na sua cabeça. E a criança muitas vezes vai correr, e a mãe diz: não, meu filho, você vai cair, você vai se machucar, tal. Mas, irmãos, tem que fazer igual o meu pai fazia. O meu pai que criou o MMA, vocês sabiam disso? Ele reunia em 1900 e antigamente lá em Barbacena, ele chamava todos os meninos da rua, os meninos homens, e dizia: agora vocês vão lutar entre vocês. E era aqueles meninos de 7, 8, 9 anos, 10 anos, isso tudo escondido das mães, porque as mães não podiam saber uma história dessa. E aí era menino dando chute, pontapé, era olho roxo, perna quebrada, dedo amassado e tal. E era assim que o meu pai dizia: não, homem tem que ser duro, homem tem que colocar o pé no chão.
e ele colocava a gente para correr dentro de umas águas toda igual treinamento militar, naquelas poças de lama, e colocava a gente para correr para lá, para cá. Diz: homem tem que ter o couro grosso. E hoje os pais, as mães não querem mais que os filhos tenham o couro grosso. Estão lá aquelas crianças toda mimada, toda manhosa, toda doentinha, toda fraquinha. São crianças toda, não pode nem tocar de mau jeito, porque você não pode cair no chão e se espatifar e quebrar. Porque estão ali todas super protegidas, toda bonitinha, toda arrumadinha, todo com cabelo todo arrumado. Não, meu pai dizia: não, homem tem que ter o cabelo Black Power, que é aquele cabelão todo assim grandão, e fazia uns espetos assim, um espeto com 3 de arame, né, irmãos? 3 pontas de arame, e aí a gente penteava o cabelo, era assim, ó. E hoje a mãe já vem lá com gelzinho e passa na cabeça do menino: deixa eu passar um gelzinho na tua cabeça, meu filho, e tal. Não, irmão. Deixa o menino ficar arrepiado mesmo. Homem tem que ficar arrepiado. Hoje dá uma coceira na costa do menino, lá vai a mãe lá passar, amassar. Não, filho homem tem que passar a costa na esquina dessa coluna e coçar lá a costa assim, ó. Nada de ficar a mãe passando uma esponjinha na costa. Tá coçando aqui, aí a mãe vem com uma esponjinha na costa, tal, para amaciar a costa do menino. Não, irmãos. Tem que ir ali naquela coluna e mandar até pedir aí para o arquiteto Alfredo, David, a Renata, colocar, chapiscar ali aquela coluna, que tem que ser naquele cimento chapiscado, não é, Mário? Que é para, irmãos, quando faz isso, os hormônios do homem começam a crescer mais. Porque quando coloca a esponjinha na costa, o gelzinho no cabelo, começa a diminuir os hormônios do corpo do menino. Aleluia. E depois a gente já sabe qual é o resultado disso, né, irmãos? Então ainda é hora de salvar os nossos filhos homens. Menino homem tem que dar salto mortal, plantar bananeira, rolar pelo chão, dar voadora. Nada de filho homem muito delicadozinho, muito... Então, irmãos, Eli, voltando aqui para a história de Eli, irmãos. Eli dava essa super proteção aos seus filhos. Ele fechava os olhos para os erros dos seus filhos. Mas nós, pais, nós não podemos fechar os olhos para os erros dos nossos filhos. Não podemos ver o nosso filho cometendo coisas erradas e dizer: é melhor ficar calado, nem dizer nada, né? Porque, como dizia antigamente um programa de humor, tem pai que é cego, né? Tem pai e tem mãe que são cegos. Mas hoje Deus quer abrir os nossos olhos. Deus está trazendo uma nova visão e uma nova visão de paternidade sobre as nossas vidas.
Porque nós pais, nós não podemos ganhar o mundo todo e perder os nossos filhos para Belial. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. E não, nada pode ser maior do que esse compromisso de paternidade. Porque não adianta nós termos muito sucesso na vida. Sucesso e sucesso e sucesso, e perdermos os nossos filhos e perdermos a nossa família. E vamos ter sucesso e sucesso e sucesso, e os nossos filhos, onde eles estarão? Qual o destino e qual o propósito para a vida dos nossos filhos? Irmãos, mas antes, levar os nossos filhos ao destino que Deus quer para eles, do que encher a nossa agenda 24 horas por dia e não termos tempo para cuidar da herança do Senhor, e não termos tempo para cuidar de algo muito precioso que Deus colocou nas nossas mãos. Então, pais, tem um tesouro nas suas mãos. Tem um tesouro muito precioso nas mãos de cada um de nós. E nós vemos também um outro exemplo, também no livro de Samuel, que é o próprio Samuel, o profeta. Samuel, o profeta. Nós admiramos a unção que estava sobre a vida daquele homem. Nós admiramos o mover de Deus sobre a vida daquele homem, daquele profeta. E vejam só, irmãos, em que ambiente Deus chamou Samuel para ser um profeta. Foi num ambiente em que havia uma crise de paternidade, onde havia a ausência de paternidade. Foi nesse ambiente que Samuel é chamado por Deus para ser um profeta, para fazer a diferença como um líder espiritual da nação de Israel. Mas, irmãos, no mesmo erro, e vejam só, onde Samuel foi criado. Quem criou Samuel? Foi o sacerdote Eli. E o que ele ofereceu para Samuel sobre paternidade? Ele recebe Samuel como criança, e ele ensina Samuel a viver uma vida de obediência a Deus. Mas em relação a um modelo de paternidade, um exemplo de paternidade, ele fracassou em passar esse legado para o jovem, para a criança, para Samuel. E Samuel cresce sem nenhum referencial de paternidade, sem uma presença de paternidade na sua vida. E nós vemos que Samuel foi muito usado por Deus. E até tem um louvor que diz, que fala, que nós somos a geração de Samuel. E isso é muito tremendo do ponto de vista profético. Mas como paternidade nós vemos o seguinte, que Samuel, ele chega também, assim como Eli, ao final da sua vida, ao final da sua trajetória. E Samuel, já velho, e ele chama os seus filhos,
e os coloca como juiz em Israel. Mas, quando nós lemos lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1, versículos de 3 a 6, diz o seguinte: que os filhos de Samuel não andavam pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza e aceitavam suborno e pervertiam o direito. Então, essas eram as características dos filhos de Samuel. Quais eram as características dos filhos de Eli? Eles eram sacerdotes relapsos. Eles violavam a adoração e o sacrifício. Eles iam lá e comiam o que era oferecido como oferta ao Senhor antes do tempo e da forma errada. Os filhos de Eli faziam sexo com as mulheres dentro do templo, dentro do ambiente do tabernáculo e da congregação. E eles também aceitavam o suborno e praticavam a imoralidade sexual. E agora, qual o legado de paternidade que ficou para Samuel? No que se tornaram os filhos de Samuel? Eles, diz aqui, amavam o dinheiro. Eram extremamente avarentos. E eles aceitavam o suborno. E eles vendiam os julgamentos, as sentenças que eles tinham que dar como juízes, e eles eram subornados com oferta de dinheiro para dar o direito a quem não tinha direito. E esses juízes, a Bíblia diz que foi o legado de paternidade que Samuel deixou como modelo e como referência para os seus filhos. E aí, irmãos, Samuel também, ele é confrontado pelos anciãos de Israel, pelos líderes espirituais. Ele é chamado, e a nação de Israel não recebe os filhos de Samuel como líderes espirituais, como líderes, juízes e julgadores da nação. Sabe por quê? Porque Samuel fracassou no seu chamado, na sua paternidade, no seu chamado principal, que era ser pai e deixar filhos que iriam continuar um legado de bênção. Então nós podemos dizer que tanto Eli como Samuel, e que Samuel recebeu de Eli uma herança de paternidade corrompida, distorcida, defeituosa, que não estava segundo os parâmetros e os preceitos de Deus. Assim nós também, pais, quando nós não deixamos uma referência como pais, uma referência, um modelo, quando nós não deixamos uma herança, que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer: meu Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada igual o meu pai. Eu quero seguir o exemplo e o modelo do meu pai aqui na terra. Sabe o que isso, irmãos, vai proporcionar? Vai
trazer, vai colocar, vai lançar. E a gente falou daquela flecha que é lançada. Então nós vamos lançar uma flecha defeituosa. Nós iremos lançar uma flecha quebrada. Nós iremos lançar uma flecha trincada. E com certeza, irmãos, essa flecha quebrada, essa flecha trincada, essa flecha lascada, partida, ela não vai percorrer a mesma distância que uma flecha boa, perfeita, feita da madeira correta, né, com toda a preparação correta. Aquela flecha correta, boa, ela vai chegar muito mais longe do que aquela flecha defeituosa. Então nós, pais, o nosso modelo de paternidade é que vai determinar onde os nossos filhos vão chegar, o que os nossos filhos vão alcançar. E hoje nós temos a responsabilidade como pais de não lançarmos filhos defeituosos para o destino e para o propósito que Deus traçou para cada um deles. E agora é tempo de nós trazermos esses filhos, resgatarmos esses filhos da orfandade onde eles estão. E se nós somos pais ausentes, pais omissos, pais superprotetores, pais que fechamos os olhos para a realidade que está diante de nós, pais que não assumimos a disciplina, a autoridade e a paternidade sobre os nossos filhos, sabe o que nós estamos passando para os nossos filhos? Um legado e uma atmosfera de orfandade. E os nossos filhos estão órfãos. Mas hoje, pais, nós precisamos tirar os nossos filhos da orfandade. E para isso nós, como pais, nós precisamos nos arrepender de termos até agora fracassados na nossa paternidade, fracassado como autoridade sacerdotal sobre a vida dos nossos filhos. E hoje nós precisamos pedir perdão ao Senhor sobre isso. E nós também queremos lançar uma palavra aos filhos. Você, filho que está aqui nessa noite, se você tem se sentido, se você tem vivido essa orfandade na sua vida, eu quero que você hoje também libere perdão para o seu pai e para a sua mãe, porque é necessário que nós hoje façamos esse acerto de contas em relação à paternidade. Porque o profeta Malaquias disse que essa é a hora de haver uma reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E o coração dos filhos se conectarem com os pais, mas o coração dos pais se conectarem com os seus filhos. Hoje, os nossos corações precisam se encontrar nessa atmosfera de paternidade. E isso só é possível através do perdão e do arrependimento. E hoje, nós filhos precisamos perdoar o abandono, perdoar porque fomos
abandonados, porque fomos traumatizados, porque fomos deixados para um milésimo plano na vida dos nossos pais. Hoje nós precisamos liberar perdão, porque a maldição só será removida com a conexão do coração dos pais com os seus filhos. E os filhos se ligando aos seus pais, e os seus pais se ligando aos seus filhos. E os pais vão hoje pedir perdão ao Senhor, e vão pedir perdão também aos filhos, e os filhos vão pedir perdão aos pais, para que hoje nós possamos resgatar todos aqueles que estão numa atmosfera de orfandade, porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Então você não foi criado, você não foi gerado por Deus para ser um órfão sobre a terra. Hoje nós vamos reparar essa flecha, nós vamos consertar essa flecha, porque essa flecha não pode ser lançada e cair a 1 metro de distância, e cair a meio metro de distância. Esta flecha precisa ser lançada e alcançar uma distância segundo o que Deus sonhou e o que Deus pensou para a sua vida. E acima de tudo, não só a distância, mas essa flecha vai alcançar o alvo que Deus colocou para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós. Você nasceu com um propósito, e você precisa alcançar o alvo que Deus pensou para a sua vida. E enquanto você estiver ferido, e enquanto você estiver na orfandade, e enquanto você estiver ofendido, e enquanto você estiver com feridas no seu coração, feridas de rejeição, feridas de abandono, feridas de desprezo, de se sentir desprezado, diminuído, feridas de medo, de vergonha, tudo isso, você nunca vai alcançar plenamente o alvo para o qual Deus te criou para alcançar. A sua vida vai estar sempre, você vai lá na frente, você volta, você desiste no meio do caminho, você nunca conclui um sonho, você está sempre abatido, deprimido, você está sempre amargurado, você nunca consegue se fixar em nada, você não consegue casar, noivar, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a autoridade paternal, a autoridade sacerdotal não está sobre a tua vida. E você está vivendo um legado de orfandade. E hoje, também aqueles filhos que tiveram, que os seus pais verdadeiramente morreram, e você não teve oportunidade de conviver com esse pai, ou se teve a oportunidade, se viveu junto, mas você perdeu essa paternidade na sua vida. E a vida, depois da morte do seu pai, a vida desmoronou para você, a vida se fechou para você, você perdeu a razão de viver, a vida perdeu o sentido para você, e você tem ido de direção em direção, de caminho em caminho,
de projeto em projeto, e você se sente abandonado pela vida. E algumas vezes você até pensou: por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? E hoje, Deus quer tirar todo esse manto de orfandade na sua vida. Porque você é um filho escolhido por Deus. E nós também hoje, muitos perderam pai, perderam mãe, ou foram adotados por alguém, ou foram adotados por uma família. Nós queremos hoje ministrar sobre a sua vida e dizer que você tem um pai, que Deus colocou um pai, mesmo que seja um pai adotivo, mas é alguém que te ama, que vai te abençoar todos os dias da tua vida, para que você alcance o seu destino profético, o seu destino em Deus. E eu quero pedir para todos vocês hoje que estão aqui, fiquem em pé em nome de Jesus, que nós vamos ministrar todas essas palavras sobre a vida de vocês que estão aqui. E você entendeu o que Deus ministrou para você nesta noite? E eu quero que todos vocês fechem os olhos nesse momento. Eu quero chamar a profetisa Ivone aqui. A minha garganta já está bem nas últimas, e ela vai orar por todos esses propósitos na vida de vocês. E todo o manto de orfandade vai sair, vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus. Porque o Senhor não te deixou órfão. E Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Tem alguém hoje que está vivendo sob o manto de orfandade? Eu quero te chamar para você vir aqui na frente, para receber uma ministração, receber uma palavra, e nós iremos orar por você. E também a profetisa vai fazer o desafio e vai fazer a oração. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse